Graça e paz, trazendo uma porção da palavra de Deus para nós nesse dia de hoje. E desde já é uma grande alegria para mim mais um dia poder compartilhar da palavra de Deus, que é a nossa bússola, é a nossa lâmpada. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é aquela que realmente entra dentro de nós e ilumina toda a nossa vida. E desde já eu queria dizer que se você está vendo esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, que vai me ajudar bastante, né? Porque como eu estou iniciando esse canal, é importante que você me ajude para que o YouTube entenda e envie para mais pessoas, né? E eu estou muito grata a Deus por estar aqui, por estar dando esse primeiro passo, né? Quer trazer a palavra de Deus, quer trazer esse maná diário. E eu estou aqui, né? Hoje eu queria meditar com vocês sobre confiar em Deus e largar o controle e deixar Deus agir. Sabe? Confiar em Deus, largar o controle e deixar Deus agir. E é uma palavra que se encontra lá em Mateus, que a gente vai meditar, né? E Mateus vai falando sobre várias coisas, mas uma delas vai nos falar sobre o ensino sobre a preocupação. E eu queria mergulhar um pouco nesse texto com vocês, porque muitas vezes, meus irmãos, a gente se preocupa com muitas coisas, né? A gente está vivendo o dia de hoje, mas a gente está preocupada com amanhã, preocupada com o que vai acontecer. E lembra que eu falei que o tema da mensagem é confiar em Deus e largar o controle e deixar Deus agir. Porque muitas vezes nós dizemos assim, ó, presta atenção se você é como eu. A gente diz assim, eu confio em Deus, mas você confia até um certo ponto. Você confia e diz assim, ó, por exemplo, aqui é um controle, certo? Você diz assim, Deus, eu confio que o Senhor está cuidando da minha vida. Você joga o controle, tá aqui, jogadinho. Você confia em Deus. Mas daqui a pouco, quando acontece alguma coisa que você não tava, achou que não iria acontecer, aconteceu, você vai, ai Deus, aí você já fica, meu Deus, aí você, assim como eu, a gente se pega se preocupando, sabe? Se preocupando com o amanhã, se preocupando como vai ser. E o primeiro ponto que a gente deve observar é que a nossa preocupação, ela nada mais é do que nós gastar o nosso dia de hoje se preocupando com o que vai acontecer amanhã. A preocupação nada mais é do que você gastar o dia de hoje se preocupando com o que vai acontecer amanhã. E isso desgasta os nossos dias. E aí que entra a palavra. Vamos meditar na palavra. Mateus 7, dos versículos 25 ao 34. Vamos meditar nesse texto e vamos conversando sobre esse texto. Porque o que muda a nossa vida é nós mergulharmos na palavra de Deus, certo? E a Bíblia fala assim, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Ou seja, aquilo que a gente precisa na nossa vida diária, né? O beber, o comer, o vestir, né? Ele tá dizendo, não se preocupem com nada disso. A vida não é mais importante que a comida? E o corpo não é mais que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Ou seja, você olha, esses pássaros, né? Mesmo sendo pássaros, eles não plantam, eles não fazem nada, mesmo assim, o nosso Pai, Ele cuida deles. Será que nós não somos mais importantes? E a primeira coisa que a gente deve analisar é que a gente precisa ter consciência desse amor e desse cuidado. Porque se nós tivermos consciência de quem Deus é, nós não iremos nos preocupar com o futuro, com o que vestir, porque ele diz, ei, eu cuido até das árvores. E aí, se você for ler o texto, vai falando que os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele, né? Ou seja, o Senhor vai cuidando das vestimentas,
da comida. E quando a gente tem consciência de quem é o nosso Deus, nós podemos descansar. E o primeiro ponto é que quanto mais eu busco de Deus, quanto mais eu me achego ao trono da graça, quanto mais eu estou imersa nesse amor, mais eu vou ter consciência de quem é que cuida de mim. Apesar de nós sermos humanos e muitas vezes nós estarmos, limitados a todo momento, às vezes vem algo que nos bloqueia, que paralisa a nossa fé, mas ainda assim nós, quando nós estamos com Jesus, nós teremos consciência desse amor. E a primeira coisa, quando você tem consciência, você sabe que Ele está cuidando de você. Você larga o controle e não pega mais ele de volta, porque você confia que Deus está cuidando de você. E aí nós vamos vendo que, aí ele fala assim, por quê? Quem se preocupa dessa forma são os pagãos, são aqueles que não conhecem o Senhor. Mas a grande pergunta é, será que de fato nós conhecemos ao Senhor a ponto de nós descansarmos nesse amor e nesse cuidado? Porque se nós confiamos em Deus, nós sabemos que Ele é um Pai que cuida de todas as coisas. Ele sabe o que a gente precisa, como nessa própria palavra diz. Ele sabe o que a gente precisa. Então, muitas vezes, se você e eu estamos pedindo algo ao Senhor e ainda não chegou nas nossas mãos, é porque a gente não precisa. Ainda não chegou o tempo. Deus, Ele sabe exatamente o que eu e você precisa. Se não chegou até eu, se não chegou até você, meu irmão e minha irmã, nós não precisamos. Deus sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos. E a provisão de Deus, ela vem a cada dia. A cada dia, Deus nos supre daquilo que nós precisamos. Então, não adianta nós nos preocuparmos com o futuro. Como vai ser amanhã? É como se Jesus dissesse para nós, viva o hoje e deixe o amanhã, como diz a palavra, trará os seus dias, o seu próprio mal. Vamos viver esse dia sabendo que a provisão para esse dia, Deus vai trazer para nós a provisão da comida, do alimento. Ele falou da sua criação. Ele ministrou ao nosso coração sobre a criação, sobre os pássaros, sobre os lírios, sobre o cuidado que Ele tem com eles. Imagina nós que somos filhos. Nós somos filhos de Deus, dono do ouro, da prata, de toda a criação. Ele cuida de mim, de você. Ele faz tudo que está no controle das suas mãos para nos suprir. A provisão de Deus de cada dia virá ao nosso encontro, meu irmão, minha irmã. Que grande alegria, nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Nós temos um Deus que cuida de nós a cada dia. E eu queria nesse momento que nós pudéssemos entender a chave que nos faz descansar nessa provisão diária. Aí eu queria que você se atê comigo nesse versículo 33 que diz assim: busquem em primeiro lugar, meu irmão. Não é a preocupação, não é você se levantar já pensando o que vai fazer, não. O primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Meu irmão e minha irmã, o segredo está aonde você coloca o seu coração no primeiro lugar. Porque quando você decide buscar a Deus em primeiro lugar, você entende, Deus, eu sei que o controle da minha vida, desde das necessidades básicas até a que eu não consigo, tudo vem do Senhor. E eu sei que o Senhor, eu buscando o Senhor, as demais coisas, como nós acabamos de ler, elas serão acrescentadas. Então, quando eu entendo que eu busco o Senhor, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, meu irmão e minha irmã, que nós, nesse dia de hoje, possamos descansar nesse cuidado desse Pai que cuida de nós, que sabe do que nós precisamos, que tem essa provisão diária, que supre todo o nosso ser,
tanto do alimento físico e principalmente do alimento espiritual. Nós temos um alimento espiritual, meu irmão. Nós temos um alimento espiritual, minha irmã, que nós podemos mergulhar nela e se alimentar diariamente do pão da vida. Esse alimento arranca de nós toda a ansiedade, porque aqui nós conhecemos e temos consciência desse amor, desse cuidado, dessa presença. Porque como eu falei ao decorrer do vídeo, quando nós temos consciência desse amor, nós somos totalmente enxertados de uma fé que nos faz crer que a provisão de Deus vem a cada dia. Então eu queria orar com você nessa manhã. Orar com você para que juntos nós podemos clamar ao Senhor, para que nós possamos ter consciência de quem é o nosso Pai. Que nós possamos ter consciência de quem é o nosso Deus e ter consciência desse amor. Amém? Deus, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, Pai, e primeiro agradecer pelo seu amor, pelo seu cuidado e pela sua provisão. Pai, eu oro por cada vida que está ouvindo esse vídeo, Pai. Que o teu amor alcance, que a tua graça supra, Deus, todas as necessidades que o Senhor já sabe, Pai, de cada vida. Ah, Senhor, que a tua provisão abrace e que a consciência do teu amor, do teu cuidado possa chegar a cada coração, a cada vida, a cada mente, Pai. Em nome de Jesus eu declaro sobre as vidas o teu cuidado, Pai. Ah, Senhor, eu declaro sobre as vidas, Pai, a consciência, para que a ansiedade, Deus, não roube a alegria do dia de hoje. Para que as preocupações de coisas, Pai, às vezes tão básicas, que roubam a alegria, que roubam a paz. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro por consciência do teu amor, consciência da tua presença, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Se você, minha irmã, recebeu dessa palavra, deixe seu gostei, deixe seu comentário, se inscreve no meu canal e que Deus te abençoe. E uma coisa é certa, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu coração.